Fala galera do canal, a ideia do vídeo de hoje é a gente fazer um vídeo review do Rotas da CH Products, que é uma fábrica americana. Esses dois manches aqui não são chineses, são feitos nos Estados Unidos, porque são manches clássicos da década de 90, anos 2000. A CH sempre fez periféricos, né, para simulador de voo, e na verdade esses modelos deles são os mesmos desde sempre. Então assim, esses modelos praticamente não passaram por nenhuma atualização. O software, que a gente vai ver um pouquinho do software, é muito Windows 98, mas tem os recursos que você esperaria, né, de um software desse para configurar o joystick. Na verdade tem até mais recurso do que eu esperaria encontrar para a época. Então vamos para a review. Vamos falar um pouquinho do throttle e do stick separadamente. Por incrível que pareça, eu vou comparar o stick com o stick do VKB. Eu vou pegar o stick do VKB para a gente falar um pouquinho dos dois. Eu acho que essas comparações são interessantes porque às vezes a gente acha assim, é um Rotas antigo, né? Não tem como se comparar a um Rotas moderno. Por incrível que pareça, o stick é muito parecido em termos de... o gimbal dele é muito parecido com o do VKB, então é o mais próximo para eu poder comparar. Não faz sentido eu comparar com o X56 nem com o X52, porque todos eles são com mola no centro, né? com gimbal de bola. Então esse aqui faz toda a diferença e eu vou comparar com o do VKB. Já o acelerador, o ideal era eu estar com o throttle da Thrustmaster, né? o TWCS. Né? O TWCS tem mais ou menos a mesma vibe desse acelerador. Vocês podem ver aqui que ele tem um slide reto, né? E por incrível que pareça, é bem suave. Ele tipo agarra um pouquinho no meio, mas fora isso ele é bem suave. Então ele se compara muito com o TWCS, porque ele é um throttle que você deixa ele na mesa e sua mão fica reta, e não é que nenhum throttle que você normalmente faria para frente e para trás, como é o meu Omni Throttle. E então, dos throttles que eu tenho aqui para comparar, talvez o melhor comparativo seria com o do X52, imagino, mas são diferentes, são projetos diferentes. Idealmente, se você quiser ver um throttle para comparar com esse, o ideal seria a comparação com o do T16000, o TWCS, que vou colocar um link aqui. Mas, bora lá, bora falar dos dois. Eu vou separar aqui o throttle e o acelerador e a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Vamos lá. Então, galera, o que a gente pode falar aqui do acelerador? O acelerador, em termos de design, né, a maneira como ele foi desenhado para funcionar, é muito parecido com o TWCS. Então, se você não viu o review do TWCS, né, assista que vale a pena. Vou deixar o card aqui em cima. E por quê? Porque, assim como o TWCS, ele tem um potenciômetro aqui no meio, e o slide dele é para frente e para trás, de maneira reta. Pelo design dele ser de design de slide reto, né, de para frente e para trás, isso faz que ele seja bem suave, porque na verdade dentro dele aqui, se você ver, tem vídeo na internet de desmontagem dele, não tem praticamente nada aqui. Então, por ele ter o design de slide reto, ele tem algumas vantagens. Primeiro que ele é baixo, né, ele é perfil baixo. Então, por exemplo, eu que uso o throttle em cima da mesa, o meu da VKB acaba ficando na frente da tela, então atrapalha um pouco. Como esse aqui é baixo, não tem esse problema, você vai conseguir ver por cima dele tranquilamente. É uma primeira vantagem. A segunda é que o slide dele é bem suave, né? Aqui dentro tem um braço, né, que faz assim, então quando ele está no meio ele é mais suave, né? Quando ele vai passando para as pontas, o braço fica meio inclinado e você sente uma resistência maior. Mas ainda é um acelerador que você consegue acionar com um dedo só e de maneira bem tranquila. Então manter uma aceleração aqui ou fazer um reabastecimento e voo não é um problema, você consegue bastante suavidade. Então galera, falando do manche, o manche, por incrível que pareça, o gimbal dele é excelente. Esse gimbal aqui é um design muito parecido com o do VKB, e por ser um design muito parecido com o do VKB, ele tem um feeling muito parecido com o do VKB e é muito preciso. E os potenciômetros, como vocês podem ver, a base dele é bem larga. Os potenciômetros que eles usam aqui, nesses dois eixos, são os mesmos potenciômetros que você teria, por exemplo, num pedal do G29, que são aqueles potenciômetros super largos. Não é aquele pequenininho quadrado que fácil dá defeito, que desgasta rápido. Não, é aquele gigante, tipo o pedal do G29. Então, para você limpar esses potenciômetros é muito fácil e ele vai durar muitos anos. Tanto é que esse aqui eu peguei usado, obviamente, não tem como você achar um negócio desse novo. Até tem, lá fora é muito comum, mas aqui no Brasil é difícil. E você não tem problema de falha de potenciômetro com esse cara aqui. E se tiver, é muito fácil de limpar, porque os potenciômetros são grandes, né?
E outra coisa que a gente pode ver de cara aqui, essas duas alavancas aqui, esses dois encoders, né, que você acharia que é um encoder para um lado e para o outro, não é. Isso aqui é um trim físico para os eixos. Então, quando você mexe aqui, ele mexe na posição do potenciômetro em relação ao eixo e você vai trimar via hardware no seu manche. Isso é muito interessante para algumas coisas, tipo para voo de helicóptero, né? Para quem não tem um joystick de force feedback, isso aqui é bem interessante, porque você vai poder manter, você bota ele para frente, mexe aqui no string, pode manter ele, né? O potenciômetro vai manter naquela posição que você deixou, é super interessante. E aqui do lado de cá, o outro eixo que a gente tem é de fato um acelerador, né? Para frente e para trás. Por incrível que pareça, funciona muito bem, só que o curso é muito pequeno. Vocês podem ver que é daqui a aqui, acabou. Então a precisão aqui, porque o curso é pequeno, é ruim. Não porque o mecanismo é ruim, ele é até bem macio. Macio até demais, ele deveria ter uma resistênciazinha. Mas, pelo curso, você não tem muito controle do acelerador. Então, assim, se você não vai usar com um acelerador separado, tipo o da CH ou outro qualquer, fica meio complicado de usar ele sozinho por causa desse acelerador, mas as outras características dele são muito boas. Beleza? Esse aqui é o Combat Stick 568. Existe um outro modelo dele que é o Flight Stick, se eu não estou enganado, esse aqui é o modelo mais completo. E vamos falar agora dos botões. Ele tem um Pink Button aqui embaixo, para você acionar com o mindinho. Ele tem o botão 2 bem aqui, na lateral, né? Esse botão é o único que está dando umas falhadinhas. Muito eventualmente eu tenho que abrir para jogar um limpa-contatos aqui, tenho certeza que vai resolver. O trigger não tem um travel, né? Ele não baixa, ele está direto no botão aqui. É um botão de tactile, né? Aqui também não é membrana. Isso é outra coisa para se falar. Os botões não são membrana. Esse aqui também não. Do lado direito, nós temos um botão aqui em cima, que também é tactile, não é membrana. E desse lado é só. E aqui em cima agora vamos falar do que a gente tem aqui de controles na parte de cima. Um botão aqui, um hatch de 4 aqui e um de 8 aqui. Então, em termos de stick, do que você vai precisar para a maioria das coisas, ele vai atender super bem. Ergonomicamente, ele é enorme. Se eu tivesse algum outro manche aqui do lado, vocês iam ver que ele é muito grande. E ergonomicamente, você consegue apertar todos os botões de maneira muito fácil. Esse hatch de cima aqui que tem que esticar um pouquinho. E o botão do lado de cá também é tranquilo, você tem que tirar o botão do trigger. Então, gente, em termos de funcionalidade, excelente manche. Vamos falar um pouquinho do gimbal agora, porque em termos de botões, tudo ok, nada a reclamar, ele vai atender perfeitamente. Em termos de eixo, o acelerador é meio suave demais, mas os eixos principais têm um trim via hardware, que é super interessante. E agora vamos falar um pouco do gimbal dele. Então, galera, falando um pouquinho do gimbal aqui desse joystick, que para mim é o ponto forte dele, até além da ergonomia dele ser grande, vocês podem ver que esse design aqui, olha o que a CH pensou. E isso lá atrás, vocês veem que é independente o movimento desse eixo com esse eixo. O eixo X e o Y, eles têm mecanismos independentes no manche. Não é que nem um Extreme 3D Pro, o X52, o X56, em que você tem uma mola no centro e o mecanismo dos dois eixos são dependentes um do outro. E você pode perceber isso muito fácil em alguns manches. Quando você segura na diagonal para baixo, você não vai dar 100% do eixo de baixo e 100% desse eixo aqui. Às vezes é uma bola, né? Não é um quadrado como deveria ser. Você não consegue ir no máximo dos dois eixos porque você tem um limitador nessa posição. Porque ele não consegue todo para baixo e ir para o lado. Ele vai todo para baixo, quando você começar a botar para o lado, ele vai começar a subir. Porque é uma bola. Não tem como ser diferente. E é por isso que esses gimbals baseados em bola, tipo Extreme 3D Pro, o X52, X56, não são os mais precisos, o Artog, certo? E aí esse aqui, vocês veem que lá atrás, a CH já tinha pensado nisso, de fazer os eixos independentes. E é o mesmo design do VKB. É o mesmo design do VKB. Então, quando eu estou usando esse manche aqui, e foi uma surpresa muito grande para mim quando eu peguei ele, é que ele tem exatamente o mesmo feeling do VKB.
Agora, desvantagem. Qual é a desvantagem? Se vocês podem ouvir, eu vou até botar o microfone para cá, para frente. Você tem uma nítida barreira aqui, ó. Bem aqui, que é onde você começa a acionar a mola daquele eixo. Então aqui eu estou acionando a mola de um eixo só, e quando eu venho para cá eu estou acionando a mola do outro eixo. E se eu for girar, eu vou sentir um acionamento de mola aqui e um aqui. Um aqui e um aqui. E esse feeling de mola fazendo check, 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 eu vou botar aqui o microfone para vocês ouvirem agora. Então, vocês puderam ver e ouvir essa desvantagem do gimbal independente, que é o acionamento das molas de maneira independente, porque você tem uma mola presa nesse eixo e uma mola presa nesse eixo, que é exatamente o que o VKB faz. Inclusive no vídeo do VKB, se vocês olharem aqui, eu vou deixar um card, vocês, no finalzinho dele vocês podem ver ele desmontado por dentro, vocês vão ver uma mola de um lado e uma mola do outro. Quando você tem uma única mola no centro, esse movimento aqui é muito mais, não vou dizer que é preciso, ele é muito mais suave, você não sente tanto essa resistência. Porém, em voo, de fato, em vias reais, jogando no simulador, você acaba não percebendo tanto isso aqui e, na minha opinião, é mais preciso. Tem gente que não vai gostar, tem gente que vai achar super irritante essa questão desse feeling no centro aqui, mas eu pessoalmente acho um design excelente e, assim como o VKB, esse aqui seria, por exemplo, talvez a minha segunda opção num manche que a gente pode achar aqui no Brasil, difícil, mas acha, até a faixa de, vamos dizer, R$600, porque acima disso também não vai valer a pena. Então esse Rotas aqui, vamos dizer assim, valeria uns R$1.200, R$1.500, dependendo de se você achasse, porque é muito difícil de achar. Então assim, já vira um pouco de assim, estado e disponibilidade. Porque você acha em qualquer lugar um X52, X56, mas isso aqui você não vai achar fácil. Então, esse Rotas, para mim, o que ele oferece, para a idade que ele tem, incrível, não tem nem o que discutir. Tem esse problema da velhice, esse botãozinho aqui, por exemplo, está falhando, os eixos estão ótimos, e se falhassem eram fáceis de limpar. Os trins é meio esquisito de você achar o centro, então rapidamente assim você demora um pouquinho para achar o centro aqui e deixar. Ele tem um notchzinho aqui, ele tem um cleque que, ó, a sua mão meio que encaixa onde está o centro do trim, mas às vezes não encaixa muito bem não. Seria interessante ter um dead zone pro trim. Eu acho que não dá para configurar um dead zone pro trim. Aí teria que olhar o software com mais calma. Beleza? Mas é impressionante o que esse manche conseguiu fazer na época dele. Eu acho que ele estava à frente do seu tempo em termos de design. E na minha opinião, um dos melhores manches que você vai achar aí nessa faixa de preço aqui no Brasil. Apesar de que achar é difícil, é complicado, não é fácil. Mas eu acho que é um manche excepcional para o que ele entrega. Levando em consideração que ele é antigo, você pode ter alguns problemas de botão, o eixo não funcionando, né? Potenciômetro vai ser fácil de limpar, então não acho que vai dar defeito a ser um problema. Então, galera, essas são as minhas opiniões sobre o stick. Vou pegar o VKB para a gente dar uma comparada com os dois, lado a lado, né? Para vocês verem até a questão de tamanho. E depois vamos para um gameplay aí, para terminar essa review e mostrar o que dá para fazer com ele e ele funcionando, para vocês verem o funcionamento dele, beleza? Vamos lá, vamos para o comparativo. Então, galera, vamos fazer um pequeno comparativozinho aqui agora, então, do manche da CH, o Combat Stick 568, com o VKB Gladiator Evo, o Gladiator NXT Gladiator Evo, com o manche do F14, que é o meu manche, é o que eu uso no meu dia a dia do simulador. Eu tinha um T16000 antes de trocar para ele. E a primeira coisa que eu posso falar é o seguinte, o manche do F14, ele é muito grande e bem largo. Por quê? Porque ele é um 3D scan do manche. O vida real do F14 é uma escala 1:1, né? E então assim ele é bem grandinho. Lembrando que o 16 não tem twist, né? E o F16 é maior que ele. Vocês podem ver, como eu comentei, que ele é um manche muito grande. Então, em termos de ergonomia, ele é ótimo porque ele é muito grande. Não chega a ser tão largo, mas ele é maior do que o VKB, que já é uma cópia 1:1 do original. Então esse aqui é um dos manches que tem uma das melhores pegadas dos manches que eu já fiz a review. Além de ser um dos melhores manches que eu já fiz review, vamos mostrar agora de perto o gimbal dos dois para mostrar aquela similaridade que eu comentei.
Então, galera, vamos falar um pouquinho aqui dos dois gimbals agora. Como vocês podem ver, como eu já tinha mostrado antes, o gimbal ele tem duas molas, uma nesse eixo e uma nesse eixo, e mecanismos independentes para essas duas molas. E é exatamente o mesmo funcionamento do Gladiator. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, vamos botar só o Gladiator agora aqui no meio. E eu vou aproximar o microfone também, para vocês verem o que eu comentei, a mesma coisa do Combat Stick, que você tem uma nítida transição entre a mola de um eixo e a mola do outro, e a área entre elas que a mola não está acionando. Vamos ouvir um pouquinho desse aqui agora. Então, eu espero que tenha ficado bem nítido que essas transições, pelo fato do sistema de gimbal ter duas molas independentes, ele é muito mais nítido nessa área em que a mola está transicionando. E a mesma coisa para o Combat Stick. Pessoalmente, eu acho que esse tipo de sistema, apesar de ter esse problema, ainda é um sistema muito mais preciso do que o sistema de mola única, que geralmente vai ter problema de centralização. Esses dois manches aqui não tem problema de centralização, porque eu tenho uma mola para centralizar ele nesse eixo e uma mola para centralizar ele nesse eixo. Aqui é a mesma coisa, tem uma mola para centralização nesse eixo e uma mola para centralização nesse eixo. Então vocês podem ver que o manche sempre vai voltar para 100% perfeito, né? Sendo que um movimento de mola de baixo para cima, de outros tipos de manche, geralmente você não vai ter. Então, galera, finalizando a review aqui e o comparativo, minhas conclusões finais é o seguinte: esse manche, na época que ele foi lançado, ele estava à frente do seu tempo, muito à frente. Ele tem um sistema de gimbal que é equivalente a um manche de 2024, literalmente esse manche de fabricação é 2024. Então o mesmo design de gimbal, por baixo ele é muito parecido também, quando você abre os dois e vê. Vocês podem dar uma olhadinha em fotos na internet, não vou abrir aqui os dois. Esse aqui tem aberto no meu canal, esse aqui só vou abrir a parte de cima para jogar um limpar contato aqui. Mas era um manche muito à frente do seu tempo. O acelerador é equivalente a um TWCS, não chega nem perto do acelerador da VKB. Porém, o mini stick dele é o mesmo mini stick do meu acelerador que eu tenho da VKB. Então, assim, para a época que ele foi feito, é inacreditável o que a CH fez, né? Então, assim, eu me impressiono muito. Só tenho elogios para esse conjunto aqui. E se eu tivesse hoje que não usar o meu VKB por alguma razão, ou eu tivesse que vender o VKB para ficar com um conjunto mais barato, eu provavelmente ficaria com o Combat Stick da CH e o manche da CH, ou um X56, que é outro manche muito bom, que eu também tenho ele aí. A gente vai fazer uma review no canal também. E se eu fizer, eu vou botar aqui o link aqui em cima também. E a gente pode falar um pouquinho mais das semelhanças do VKB com o X56, a questão do acelerador, que aí no acelerador ele ganha muito, beleza? E outro detalhe importante, o stick aqui também é USB, então você pode usar o stick separado do acelerador da CH. Beleza, galera? Espero que tenha sido útil. Não é um equipamento fácil da gente ter por aí para fazer review, né? Então aqui fica aí, mais uma vez, aí a imagem do conjuntinho, do Rotas da CH. E vamos pro gameplay, bora botar esse cara lá no simulador, voar um pouquinho no DCS e ver o que a gente consegue fazer. Bora lá. Então, galera, o último pedacinho aí da review, não tem como resistir, né? Porque abrir aqui o VKB e o manche da CH Product, vocês veem que o design, né, apesar da, vamos dizer assim, a diferença de modernidade de componentes de um para o outro, é exatamente o mesmo. Você tem dois eixos com molas independentes, num gimbal que está preso num eixo aqui, num eixo aqui, e os dois funcionam exatamente do mesmo jeito. Então, se a gente pegar aqui o manche da VKB e mover para um lado e para o outro, né, para cima e para baixo, vocês podem ver a mola ali acionando, né, no eixo, e aqui a mola acionando no outro eixo. E aqui no CH Products é exatamente o mesmo funcionamento. Tem que tomar cuidado porque como ele está desmontado, ele pode, ó, a mola num eixo e no outro eixo.
Inclusive, o mod que eu acho que seria legal nesse CH Product seria uma mola mais fraca. Porque essa mola é forte, então você sente bem aquele centro que eu gravei mostrando o barulho, né, do funcionamento. Mas é impressionante assim, a diferença de tamanho dos mecanismos, né? Você vê o mesmo design, sei lá, 20 anos de diferença entre um e outro, e como melhorou, né? E outra coisa que é interessante mostrar aqui é o potenciômetro, né? Vocês podem ver aqui em cima o potenciômetro. Esse potenciômetro é igualzinho os potenciômetros de um G29. É aquele potenciômetro grandão. Então, para ele é ótimo, porque aqui do lado tem uma abertura gigante que você pode jogar um limpa-contato, ou então jogar um álcool isopropílico e banhar ele. E é muito fácil de limpar. Tanto é que eu abri e fiz isso nos três que tem aqui, né? O do eixo do acelerador, o do Y e o do X. Beleza, galera? Então, depois desse pedacinho aqui, eu vou mostrar um pouquinho o software e a gente vai para a gameplay. Vamos aqui com o software da CH, o Control Manager. É um softwarezinho bem Windows 98, né? Como vocês sabem, né? Esse aqui é um conjunto bem antigo. Eu vou mostrar para vocês o processo de calibração dos dois, do manche e do acelerador, porque é um pouquinho esquisito, né? Você vem aqui em Test Calibrate. Vamos começar aqui pelo acelerador. Vamos dar um OK. E aí aqui a gente pode testar o funcionamento dos botões, né? Os 3 botões aqui de cima. Aqui a gente tem os hatches, né? O 4 aqui em cima. Ali um point of view de 8 vias, né? Aqui mais um hatch de 4. Aqui o X e Y do acelerador, que é o analógicozinho ali. E o Z, que é o eixo em si. Eu tinha botado um dead zone aqui, na verdade está até sem. Então aqui, vamos para o processo de calibração. Calibrate, ele vai dizer segure o mini stick para a esquerda até o final e aperte clique. Segure o mini stick todo para a direita, todo para cima, todo para baixo. Centralizar. Botar o acelerador para trás, o acelerador para frente e apply. E aí vocês viram que no início o XY ali do mini stick ele estava fazendo uma bolinha pequenininha, né? Agora que eu calibrei aqui, ó, vocês veem que ele está fazendo uma bola completa ali. E ele tem pequenos problemas de centralização, mas não é nem o potenciômetro, é a mola. Às vezes ele dá uma agarradinha aqui no... E aí o que eu fiz pessoalmente, né, para resolver isso aqui, para não ficar dando input fantasma no DCS. Eu vi aqui em eixos, eu botei um dead zone aqui de 10, tanto no X quanto no Y. E aí com esse dead zone, vocês podem ver ali que o amarelo, ele pode até ficar ligeiramente descentralizado, mas o azulzinho aqui no centro, ele está no centro, né? Então ele só vai começar a mexer depois que eu botar um pouquinho para o lado, e é o suficiente para já não ficar dando input fantasma no Windows. E o eixo Z, vocês podem ver que está bem suave, funcionando perfeitamente para frente e para trás, e todos os outros botões a gente já tinha testado. E aí, para calibração do manche, o processo é bem parecido. A gente aqui primeiro, eu vou meio que garantir aqui que o potenciômetro está paradinho bem no centro aqui nos dois detentes, né? Então, galera, calibrando aqui o joystick, todo para a esquerda, e é fácil, né, pela maneira que ele é construído, todo para a direita, todo para frente, todo para trás. Centralizado. Agora aqui o acelerador para trás, acelerador para frente, e pronto, está calibrado. Só dá apply, e aí vocês podem ver aqui, ó, o aceleradorzinho aqui, ó, para frente e para trás, sem nenhum tipo de falha. Os potenciômetros, como são aqueles grandes, tipo do G29, vocês podem ver que não tem, a precisão é muito boa. E aqui vocês podem ver o eixo funcionando. Vocês podem ver um pouco daquela diferença que eu comentei da mola, né? Quando você põe para frente e para trás aqui, quando eu estou vencendo a mola, ele dá uma agarradinha, mas é super suave e é muito preciso. Vocês podem ver que não tem nenhuma falha de... E aí tem uma diferença, né? Que geralmente você não consegue dar tudo X e Y nesses controles que são uma bola, porque você nunca chega no máximo do eixo. E aqui, como é um
gimbal independente para os dois lados, você consegue dar 100% na diagonal, que é uma coisa que é incomum de você conseguir em outros manches. Beleza, galera? E aí esse é o software, vocês viram que tem possibilidade de fazer controle de dead zone, por exemplo, direto aqui no software, né? Vocês podem dar para fazer controle de dead zone aqui e de sensibilidade. Imagina que seja tipo uma curva, eu não testei a sensibilidade. E aqui tem ganho. Ó, o ganho aqui, ó, dá para botar uma curva direto aqui no software da CH. Então, assim, isso é uma coisa bem interessante que você não tem. Por exemplo, para a época, isso aqui é uma coisa inovadora, né? Muito, muito bacana. Beleza, galera? Então bora pro gameplay aí. Então, galera, bora pro vídeo da gameplay aí do Manche, né? Do Rotas da CH. Vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente. Vamos mostrar aqui no helicóptero, porque eu acho que dá para ver bem a questão do trim aqui, que a gente vai ter disponível pra gente. E vamos ver se a gente consegue fazer aí, ir voltar até o final da missão aí e pousar de novo. Bora lá? Vamos embora. Vocês podem ver como é que o pedal ajuda aqui na parte de estabilização na decolagem. Aí aqui a gente já consegue ver a vantagem desse trim, né? Porque, por exemplo, vocês podem ver ali meu controle ali no lado esquerdo, e eu estou botando para frente, né, para o helicóptero seguir indo reto aqui. E aí o que a gente pode fazer? Eu posso vir no meu trim aqui do eixo Y, e o que esse trim faz é mudar a posição do potenciômetro físico. Ó, vocês podem ver ali que eu já não estou mais botando para frente, apesar de que aqui é muito. Ó, e agora eu só estou aqui ajeitando para o lado um pouquinho. E com isso, eu posso aqui agora, essa puxadinha que está dando aqui para a esquerda. Ó, e aí eu estou sem as mãos. E o helicóptero voando reto, eu posso tirar um pouquinho de potência aqui para ele embicar um pouquinho mais. E basicamente ele vai embora sozinho aí depois que está trimado, né? Eu estou aqui caminhando para a G1, tá certo? Vamos seguir aqui em frente. Estou centralizando a câmera ali. E aí vocês veem que com essa trimada pelo próprio controle, eu não preciso usar o trim do jogo. Obviamente que esse helicóptero tem um trim magnético pro ciclo, né? Mas eu não preciso nem tocar nele. Agora o chato é que zerar esse trim é mais difícil, né? Porque eu tenho que mexer aqui nas duas rodinhas, nos dois eixos.
Ligar aqui o Master Arm. Vocês estão vendo ali na câmera o branquinho, significa que tipo, eu estou dentro dos parâmetros de disparo, né? Já consigo ver uns tanques aqui. A mosca. O chato é que aqui na Gazelle a gente tem que vir pro copiloto para selecionar o próximo míssil. E eu apertei alguma coisa ali que desligou a câmera. Vamos pro próximo aqui. Então, galera, aqui eu tô com um auto rover ligado, com um caminhão ali na mira, e vamos lá para mais um disparo. Mudando de míssil, de volta aqui, mudando para o próximo. Beleza, acho que eu tenho mais um. Beleza, agora eu vou desligar o auto hover e o auto desliu. Vou dar um stow aqui na câmera. E vamos voltar pro aeroporto. Faz um tempinho que eu não vou isso aqui.
e é a primeira vez que eu estou voando nesse conjunto. É até bom, mas está um pouco estranho. Aí aqui eu posso usar o trim da mesma forma que eu estava usando antes. E aí eu vou voltar praticamente sem as mãos aí pro aeroporto. Então, galera, vocês podem ver que é bem interessante ter esse trim via hardware. Obviamente que esse helicóptero tem um trim que eu posso atuar aqui no manche, mas é interessante para vocês verem como funciona. E por dentro, como é que ele funciona. Quando você mexe aqui, ele muda a posição do potenciômetro. Então, vamos dizer assim, o potenciômetro está reto aqui atrás do manche, ele gira o potenciômetro da posição que ele está, né? E aí, por exemplo, o potenciômetro está assim, ele gira o potenciômetro um pouquinho para mudar o valor que está dando aqui. É bem inteligente, na verdade. Está trimado pelo manche. Agora ver se eu vou conseguir fazer um pouso decente aqui. Faz muito tempo que eu não voo isso aqui. E é a primeira vez que eu estou usando esse manche para voar a Gazelle. O chato é como eu falei, agora que eu quero voltar para o neutro, né? Você tem que tomar cuidado. Tem que dar uma configurada melhor nos meus pedais, está meio sensível demais para esse helicóptero. E esse é um helicóptero que, por padrão, já não é um dos mais tranquilinhos de voar.
Quero pousar lá numa pista, né? Se eu chego. Ai. Horrível. Bom, não explodir. Aí. A ideia era pousar ali na pista ali, mas paciência. Foi. Galera, então espero que vocês tenham achado interessante. Eu preferi mostrar o helicóptero porque dá pra mostrar bacana esse lance do trinque, esse manche tem embutido nele, né? E vocês podem ver ali o cíclico mexendo para um lado e para o outro. E ele fica na posição que você deixar. Não é o mais suave do mundo, mas é bem interessante. Eu não sei porque estava com um problema ali do Treca Yard dizer que está sumindo e voltando. E é uma opção bem interessante, funciona super bem. É um manche super suave, vocês podem ver ali pelo input, né? E o coletivo também, o acelerador é bem interessante. Tem 3 heads, né? Tem um analógico aqui que eu usei para vocês verem para controlar a câmera. Beleza, galera? Espero que tenha sido útil aí. É um manche que notas de que dificilmente a gente tem acesso para poder achar para vender ou até para fazer review. E é isso aí. Beleza, galera? Um abraço. Até o próximo vídeo.